Muito bem, pessoal, vamos começar hoje o capítulo 10 do nosso livro de História, lá na página 75, da África para o Brasil. Nós vimos já como os portugueses chegaram aqui, né? Quais eram os interesses deles, que o Brasil é um país de todos, né? Como que acontece esse processo de migração, de emigração. O mundo no Brasil foi o capítulo 9. Nós estudamos que tem pessoas de diferentes etnias, raças, que vêm aqui para o Brasil. Mas como que os africanos chegaram até no Brasil? Nós já vimos também, vamos relembrar aqui, que os portugueses vieram para o Brasil eles estavam interessados nas riquezas e nas terras brasileiras. Porém, não foi o que aconteceu com os africanos que chegaram aqui a partir da primeira metade do século XVI, trazidos como escravos. Os portugueses já conheciam ali a África, já tinham, digamos que, negócios lá na África. E então já conheciam, né, o continente africano e já praticavam o comércio ali com os povos de lá. E então começaram a trazer, os portugueses começaram a prender os africanos e trazer eles para o Brasil para trabalhar como escravos, trabalho forçado. Trazer para as lavouras de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Lá no século XV e XVI, a África era um continente habitado por diferentes povos que viviam em pequenas comunidades independentes. Alguns deles se organizavam em reinos maiores. Suas tradições eram transmitidas de pai para filho, e suas crenças estavam relacionadas às forças da natureza. Dependendo da região, eles sobreviviam da caça, da agricultura ou da extração de recursos da natureza. A África, gente, é um país muito rico, por isso que foi vítima de guerra. Hoje é um país muito. O povo sofre muito, né? Desde sempre, na verdade. Mas foi tudo consequência da riqueza que eles têm lá. Entre esses povos era comum o comércio baseado na troca de mercadorias como marfim, sal e tecidos, de metais como ferro, cobre e ouro. A escravidão e a dominação de um povo pelo outro também eram praticadas entre os africanos. Olha que tristeza isso, né? Ao longo do século XVI, os portugueses e mais tarde os franceses e os holandeses também começaram a trocar mercadorias por escravos africanos. Trocavam mercadorias por pessoas, tornando ainda mais comum e intensa essa prática. Então foi dessa maneira que os africanos chegaram no Brasil. E essa rota que eles faziam, olha só, as principais, né, regiões, etnias e rotas relacionadas ao tráfico de escravos para o Brasil nos séculos XVI ao XX. Olha aqui, de Moçambique, na região de Moçambique, eles vinham até o Rio de Janeiro, Luanda, Congo, essa região aqui, ó, de Luanda, Congo, Bengueta, a Prof conhece, eles também chegaram aqui no Rio de Janeiro, chegaram também em Salvador, na Bahia. Um pouquinho mais de cima vê aí um pessoal que veio para o Recife, também chegaram no São Luís, no Maranhão. Então toda essa região litorânea aqui do Brasil, do Rio de Janeiro até no Maranhão, chegaram africanos de lá, trazidos como escravos pelos portugueses. Uma longa e difícil viagem. Como que eram as viagens que eles fizeram? As embarcações que transportavam os escravos da África para o Brasil eram apelidadas de tumbeiros. Por quê? Referência a tumba, lugar de morte. Aí a gente já imagina, né, como que era. Era desumano, os africanos eram empilhados lado a lado em prateleiras ou plataformas abaixo do convés dos navios. A comida era de péssima qualidade, não havia suficiente para todos.
As doenças se proliferavam por causa da má higiene. O ambiente era escuro e mal cheiroso. Você já pensou? Muitas pessoas ali num lugar desumano, sem condições de higiene nenhuma, sem alimentação, sem condições humanas. Uma pessoa de maneira nenhuma deveria passar por aquela situação. E eles eram submetidos a isso. E por causa de todas essas condições aí, acontecia o que? Gerava doenças e era uma forma de trazer essas doenças também para o nosso país, né? Durante a viagem, os cativos, ou seja, os presos, eram levados para os tombadilhos 2 vezes ao dia, acorrentados de 2 em 2 para dançarem ao som da música improvisada e sob os chicotes dos marinheiros, por pura maldade, né, gente? Entre os séculos XV e XVIII, a cada 10 cativos embarcados na África, 2 não sobreviviam à viagem e seus cadáveres eram jogados ao mar. Os que chegavam vivos ao Brasil eram vendidos em mercadorias em mercados próximos aos portos. Já pensou? Pessoas sendo tratadas desse jeito, né? Como nenhum animal a gente deveria tratar, porque todos são criaturas de Deus. Muito triste isso. Tem um poeminha aqui que foi escrito por Antônio de Castro Alves. Ele nasceu na Bahia em 1847 e, como poeta, usou sua arte para denunciar as injustiças sociais, dentre elas a escravidão praticada na época. Em 1868, ele escreveu O Navio Negreiro, um poema que retrata o modo como os negros eram trazidos da África para o Brasil. O Navio Negreiro. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Dize-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus? Devia ser um horror, né, gente? Uma coisa que a gente não consegue nem imaginar de tanto sofrimento que aqueles homens tinham. O olhar de um viajante. O cidadão inglês Robert Walsh, em 1828, relatou que os escravos, quando chegavam aos mercados, lá permaneciam nus, cabelos raspados, parecendo objetos medonhos, marcados com ferro quente no peito, cobertos de feridas extensas e corrosivas, com fisionomias estúpidas e pasmas, esperando o comprador. As mulheres do lugar também participavam ativamente desse estranho comércio de seres humanos. Vão enfeitadas, sentem-se, manipulam e examinam suas compras e levam-nos embora, com a mais perfeita indiferença, como se estivesse comprando um cão ou uma mula. Já pensou? O ser humano tratar outro ser humano dessa forma? Considerando a pintura de Rugendas, o relato do viajante inglês e o poema de Castro Alves responda. Nós vimos ali então o poema de Castro Alves, que está na página 77. Vimos a pintura de Rugendas, lá na página 77 também, um pouquinho antes ali, contando sobre a viagem deles, como eram as instalações dos navios negreiros. Elas contribuíam para que os africanos suportassem a longa viagem? De jeito nenhum, né? O ambiente era escuro e mal cheiroso, e a cada 10 cativos embarcados na África, 2 sobreviviam a seus cadáveres, 2 não sobreviviam e seus cadáveres eram jogados ao mar. 2 não sobreviviam, ou seja, 2 morriam. Como os escravos africanos eram tratados durante a viagem rumo ao Brasil? Eles eram acorrentados, amontoados, recebiam açoites e eram mal alimentados e forçados a dançar nos tombadilhos. O que acontecia com os escravos quando chegavam ao Brasil? Os escravos eram levados aos mercados e vendidos como animais ou objetos. Quando planejamos uma viagem, criamos expectativas quanto ao local de destino.
ao que fazer e conhecer ali, dentre outras coisas, quais devem ter sido as expectativas dos escravos africanos trazidos ao Brasil? Essa é uma resposta pessoal, tá, gente? Mas vocês imaginam, eles estavam num lugar, no país deles, com a família deles, e eram trazidos para outro lugar. Eles criavam expectativas, mas quando entravam no navio, já começavam o sofrimento, né? Muitas vezes ficavam doentes, muitas vezes morriam e nem chegavam aqui. Então a vida deles foi só sofrimento, desde que saíram do país de origem para chegar ao nosso país, e os que ficavam aqui, eles eram escravos, maltratados, não tinham nenhum tipo de respeito por eles e só sofriam. Muitos tentavam fugir, eram mortos, e alguns poucos que conseguiam fugir, foi daí que foi surgido então as comunidades quilombolas, né? Mas foi uma situação, uma parte da história do nosso país, porque faz parte da história do nosso país, muito triste, muito, muito desesperadora, né? Uma sociedade de senhores e escravos. Jean-Baptiste Depret foi um pintor francês que esteve no Brasil no século XIX. Ele produziu uma obra composta de 3 volumes publicada na França, em 1834, chamada Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, com imagens que representavam a vida na sociedade brasileira na época. Observe as imagens a seguir e descreva as condições de vida dos brancos e dos negros conforme o que nelas é representado. Então veio esse artista lá da França e se deparou com algumas realidades aqui no nosso país e então fez essas pinturas. O regresso de um proprietário de 1834 a 1839, olha ali, o proprietário branco, os negros escravos segurando eles, né, carregando o proprietário ali, um carregando um cesto de comida e os outros 2 carregando o homem branco. E na imagem de baixo, na arte de baixo, um jantar brasileiro de 1827. Nós vimos ali as negras servindo e os brancos sentados comendo, né? Muito triste, então. Sentados à mesa, sendo alimentados com fartura, bem vestidos, e os negros em pé, servindo e abanando seus senhores. Crianças negras no chão nuas, recebendo alimento da senhora branca. Então essas 2 artes, esses 2 quadros retratam bem uma realidade que infelizmente aconteceu no nosso país, né? A sociedade brasileira no século XIX era marcada pelas diferenças entre senhores e escravos. Uma parte não muito grande, mas importante socialmente, era composta de senhores donos de propriedades e de escravos. Os escravos, compondo grande parcela da população, executavam todo tipo de trabalho nas lavouras, nas minas e nas cidades. Eles produziam e vendiam no comércio mercadorias e produtos agrícolas para o benefício de seus senhores. Existiam também outros trabalhadores livres, brancos, mas que eram pobres e mestiços, frutos da miscigenação entre brancos, indígenas e negros. Então, a sociedade era dividida em 2. Os brancos, que ocupavam uma parte importante socialmente, que eram os senhores, os donos das propriedades, e os escravos, e donos dos escravos, né? E a outra parte eram os pobres, os mestiços, os que eram filhos da mistura ali de índio com negro, ou índio com branco, ou branco com negro, e estes eram a classe excluída da sociedade, né? Tinha uma grande diferença no tratamento e nas condições de vida. Certo, pessoal? Hoje, então, nós estudamos um pouquinho como era a vida, como foi a chegada dos escravos africanos, ou seja, dos africanos que vieram ser escravos aqui no nosso país. Estudamos até a página 79 do nosso livro.